A chuva cortava a pele como lâminas geladas, e Helena puxou o xale mais apertado contra o corpo trêmulo. A floresta parecia sussurrar segredos antigos através dos galhos retorcidos que se entrelaçavam acima de sua cabeça, formando uma abóbada de escuridão impenetrável. Havia 3 dias que caminhava sem rumo, fugindo de memórias que a perseguiam como fantasmas famintos. A morte de Thomas ainda ecoava em seus pesadelos. O acidente, o sangue, o silêncio terrível que se seguiu. O vale se abriu diante dela como uma ferida na terra, envolto em névoa espessa que dançava entre as árvores centenárias. E ali, erguendo-se das sombras como um gigante adormecido, estava o castelo. Suas torres se perdiam na bruma, pedras negras, manchadas pelo tempo e abandono. Janelas vazias a observavam como olhos mortos, alguns vidros ainda refletindo os últimos raios de luz do crepúsculo que morria. Helena hesitou na borda da floresta. Algo em seu peito se contraiu, uma mistura de medo e estranha familiaridade, como se já tivesse estado ali antes, em sonhos ou pesadelos. O vento uivava através das ruínas, carregando o cheiro de rosas mortas e algo mais profundo, mais antigo. Sangue, talvez, ou lágrimas cristalizadas pelo tempo. Mas a tempestade se intensificava e a alternativa era passar a noite à mercê dos elementos. Com passos hesitantes, ela desceu pela encosta íngreme, sentindo a terra úmida ceder sob seus pés. A cada passo, o castelo parecia crescer, suas sombras se estendendo como braços famintos, prontos para abraçá-la. Os portões de ferro estavam entreabertos, rangendo suavemente com o vento. Helena empurrou-os, e eles cederam com um gemido prolongado que ecoou pelo pátio interno. O jardim, que um dia deve ter sido magnífico, agora era um cemitério de rosas negras, suas pétalas espalhadas pelo chão de pedra como gotas de sangue coagulado. Estátuas quebradas emergiam da névoa, anjos sem asas, mulheres sem rostos, homens cujas mãos se estendiam em súplica eterna. A porta principal do castelo estava fechada, mas quando Helena tocou a maçaneta de bronze verde-gris, sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. A porta se abriu sozinha, revelando um hall de entrada banhado em sombras dançantes. Velas acesas em candelabros antigos iluminavam fracamente o espaço. Mas quem as teria acendido? Olá? Sua voz ecoou pelo vazio, multiplicando-se nas paredes de pedra até se tornar um coro de sussurros. Há alguém aqui? Apenas o silêncio respondeu, pontuado pelo pingue constante de gotas caindo de algum lugar invisível. Helena entrou, seus passos abafados pelo carpete vermelho escuro que se estendia a escada acima. O ar cheirava a mofo, velas derretidas e algo doce demais. Flores mortas misturadas com perfume antigo. As paredes eram adornadas com retratos que pareciam segui-la com os olhos. Rostos pálidos em molduras douradas carcomidas. Homens e mulheres de eras passadas que sorriam com lábios muito vermelhos ou olhavam com uma melancolia que parecia atravessar as telas. No centro do hall, uma escadaria curvada se erguia, como a espinha dorsal de alguma criatura ancestral. Um movimento captou sua atenção periférica. Helena virou-se bruscamente, coração disparando, mas havia apenas um espelho rachado, refletindo sua própria imagem fragmentada. Por um instante, porém, jurou ter visto outra silhueta, alta, masculina, observando-a das sombras. Sua imaginação, murmurou para si mesma, mas sua voz tremeu. Explorou o andar térreo com cautela, descobrindo salões vastos, onde móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas adormecidos. Uma biblioteca com estantes que se perdiam na escuridão, livros cujas páginas amareladas se desfaziam ao menor toque. Uma sala de música onde um piano de cauda aberto exibia teclas amareladas como dentes antigos. Foi ali que Helena encontrou a primeira pista de que não estava sozinha. Sobre o piano, uma partitura estava aberta. A tinta ainda brilhava úmida na página, como se alguém tivesse acabado de escrever as notas.
Noturno para Helena. Lia-se no topo da página em caligrafia elegante e masculina. Seu sangue gelou. Como alguém poderia saber seu nome? Um acorde grave ressoou atrás dela. Helena virou-se e viu as teclas do piano se moverem sozinhas, produzindo uma melodia melancólica que parecia emergir das próprias paredes do castelo. A música era bela e terrível, carregada de uma dor tão profunda que fez lágrimas brotarem em seus olhos sem que soubesse por quê. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz foi engolida pela música fantasmagórica. A melodia parou abruptamente. No silêncio que se seguiu, Helena ouviu algo que fez seu coração quase parar. Passos, lentos, deliberados, ecoando do andar superior, como se alguém caminhasse pelos corredores acima de sua cabeça. Ela correu para o hall principal, olhando para cima da escadaria. As velas tremularam, criando sombras dançantes nas paredes, mas não viu ninguém. Apenas o eco dos passos, agora parando bem acima dela. "Por favor." Sua voz saiu como um sussurro. "Se há alguém aí, eu apenas preciso de abrigo. Não vou causar problemas." O silêncio se estendeu por longos minutos. Então, impossível, mas inconfundível, uma voz masculina flutuou pelas escadas. Profunda, melódica, carregada de séculos de solidão. "Bem-vinda ao lar, Helena." Ela conhecia aquela voz. Não sabia como, mas a reconheceu como se a tivesse ouvido em todos os seus sonhos e pesadelos. Uma voz que prometia proteção e perigo em igual medida. A temperatura do hall despencou. Seu hálito se tornou visível. Pequenas nuvens de vapor que se dissipavam rapidamente no ar gelado. As chamas das velas se agitaram violentamente, quase se apagando. E por um momento, Helena temeu ficar mergulhada em completa escuridão. Mas então as velas se estabilizaram. E ela notou algo que não estava lá antes, pegadas molhadas no carpete vermelho, levando da base da escadaria até onde ela estava. Pegadas masculinas, grandes, que paravam exatamente a seus pés. Helena olhou ao redor freneticamente, mas continuava sozinha no hall. Ou pelo menos, sozinha com o que podia ver. Adrian. O nome escapou de seus lábios sem que soubesse por quê. Como uma palavra que havia sido guardada em seu coração durante anos, esperando o momento certo para ser pronunciada. O eco de seu próprio nome voltou para ela, multiplicado pelas paredes de pedra. Adrian, Adrian, Adrian. E então, quase inaudível, carregada pelo vento que entrava pelas frestas das janelas quebradas, veio a resposta: "Eu estive esperando por você." Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede de pedra fria, tentando processar o impossível. Não havia ninguém ali. Não podia haver. E mesmo assim, um movimento no andar superior chamou sua atenção. Uma sombra passou rapidamente por uma das janelas do corredor acima, muito rápida para ser humana, muito deliberada para ser uma ilusão. O castelo ao redor dela parecia respirar, suas pedras antigas expandindo e contraindo como pulmões gigantescos. Os retratos nas paredes a observavam com interesse renovado e Helena jurou ver lábios se moverem em sussurros inaudíveis. Ela estava presa. A tempestade rugia do lado de fora, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. E mesmo que pudesse sair, para onde iria? Não havia mais nada para ela no mundo além daquelas paredes. Thomas estava morto. Sua família a havia rejeitado. E o dinheiro havia acabado. Talvez fosse apropriado que acabasse seus dias em um castelo assombrado, cercada por fantasmas. Pelo menos assim teria companhia em sua solidão. Helena subiu lentamente a escadaria, uma mão deslizando pelo corrimão de madeira entalhada. A cada degrau, sentia como se estivesse descendo mais fundo em um abismo, em vez de subindo. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o ar se tornava mais pesado, carregado de expectativa. No topo da escada, um corredor se estendia em ambas as direções, pontuado por portas fechadas e iluminado apenas pela luz fraca que vinha das janelas quebradas. Helena escolheu ir para a direita, seguindo um impulso que não conseguia explicar.
A primeira porta que tentou estava trancada. A segunda também. Mas a terceira se abriu facilmente, revelando um quarto que parecia ter sido preparado especialmente para ela. Uma cama de dossel com cortinas vermelhas domina o centro do aposento. Velas acesas cercavam o espaço, sua luz dourada dançando nas paredes cobertas por tapeçarias antigas. Havia até mesmo roupas dispostas sobre uma cadeira, um vestido de seda negra que parecia ter sido feito exatamente em suas medidas. Sobre a penteadeira, um espelho refletia não apenas seu rosto cansado, mas algo mais. Uma figura atrás dela, alta e elegante, com olhos que brilhavam na escuridão. Helena virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhou novamente para o espelho, viu apenas seu próprio reflexo. Mas gravadas na superfície prateada, como se escritas por um dedo invisível, estavam as palavras: "Descanse, minha amada. Amanhã conversaremos." Helena tocou as palavras no espelho e elas se dissiparam como névoa. Sua própria imagem sorriu de volta, mas ela não estava sorrindo. Exausta demais para questionar o impossível, ela se deixou cair na cama macia. O colchão a envolveu como um abraço e, por primeira vez em meses, Helena se sentiu em casa. Enquanto driftava para o sono, ouviu uma melodia distante, a mesma que o piano havia tocado sozinho. Mas agora havia uma voz acompanhando, masculina e bela, cantando palavras em uma língua que não reconhecia, mas que seu coração compreendia perfeitamente. Era uma canção de amor e perda, de promessas quebradas e esperança eterna. Uma canção que parecia ter sido escrita especialmente para ela, por alguém que a conhecia melhor do que ela própria se conhecia. E enquanto a música a ninava para o sono, Helena não notou a figura que materializou lentamente ao pé de sua cama. Um homem de beleza etérea, com cabelos escuros e olhos que guardavam séculos de sofrimento. Ele a observou dormir com uma expressão de adoração e tormento, uma mão etérea quase tocando seu rosto antes de se retrair. "Minha amada Helena", Adrian sussurrou, sua voz como vento entre ruínas. "Finalmente voltou para mim." Do lado de fora, a tempestade continuava sua fúria, mas dentro do quarto, apenas paz e a promessa de um amor que desafiava a própria morte. A primeira parte de sua jornada havia terminado. Mas para Helena e Adrian, a eternidade estava apenas começando. Helena despertou com a sensação de dedos gelados acariciando sua testa. Por um momento, permaneceu imóvel, entre o sono e a vigília, saboreando a ternura daquele toque fantasmagórico. Quando abriu os olhos, porém, encontrou apenas a luz pálida do amanhecer filtrando através das cortinas esfarrapadas. O quarto parecia diferente à luz do dia, menos acolhedor, mais decadente. A tinta das paredes descascava em feridas abertas e teias de aranha dançavam nos cantos como véus de noiva abandonados. As velas que haviam queimado durante toda a noite agora eram apenas poças de cera solidificada. Mas estranhamente, nenhuma fumaça ou cheiro de cera queimada permanecia no ar. Ela se levantou lentamente, os músculos doloridos pela jornada do dia anterior. O vestido negro ainda estava sobre a cadeira, intocado, mas agora podia ver que era muito mais antigo do que parecia na escuridão. A seda estava desbotada e pequenos furos de traça pontilhavam o tecido como estrelas em um céu noturno. Um barulho vindo do andar inferior chamou sua atenção. Passos deliberados ecoavam pelo hall principal, acompanhados pelo som metálico de algo sendo arrastado. Helena aproximou-se da janela e olhou para baixo, para o pátio. Não havia ninguém à vista, mas as rosas negras do jardim pareciam ter se multiplicado durante a noite, cobrindo completamente os caminhos de pedra. Vestiu suas próprias roupas, ainda úmidas da chuva da noite anterior, e desceu cautelosamente a escadaria. O hall estava mergulhado em sombras matinais, mas ela notou imediatamente que algo havia mudado. Uma mesa havia aparecido no centro do espaço, coberta por uma toalha de renda branca e posta para 2 pessoas.
Vapor subia de uma xícara de porcelana e o aroma rico de café, misturado com algo floral, jasmim talvez, preenchia o ar. Bom dia, Helena. A voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Helena girou em círculos, tentando localizar a origem, mas estava sozinha no hall. Onde você está? Perguntou, surpresa por sua própria calma. Deveria estar aterrorizada, mas algo na voz, uma calidez que penetrava até os ossos, a tranquilizava. Em toda parte e em lugar algum, a resposta flutuou pelo ar como incenso. Sente-se, por favor. Deve estar faminta. Helena hesitou apenas um momento antes de se aproximar da mesa. A cadeira se afastou sozinha quando ela se aproximou. Um gesto de cortesia impossível. Sobre o prato diante dela havia pães frescos, geleias em pequenos potes de cristal e frutas que pareciam ter sido colhidas naquela manhã, embora não houvesse sinais de vida ou cultivo em qualquer lugar do castelo. Por que não posso vê-lo? Perguntou, servindo-se de café. O líquido estava na temperatura perfeita, exatamente como gostava. Forte, mas suave. A maldição que me prende também me esconde. A voz soou mais próxima agora, como se ele estivesse sentado na cadeira vazia à sua frente. Durante o dia sou apenas sombra e sussurro. Mas você pode me sentir, não pode? Era verdade. Helena sentia uma presença calorosa do outro lado da mesa, um peso invisível na cadeira, o movimento sutil do ar, como se alguém respirasse ali. Quando estendeu a mão hesitantemente, seus dedos encontraram resistência. Não sólida, mas definitiva. Como tocar água. Adrian, ela disse o nome como uma oração. Sim, a palavra carregou séculos de solidão. Você se lembra de mim? Não, não exatamente. Mas sinto como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Um silêncio se estendeu entre eles, carregado de emoções que Helena não conseguia nomear. Continuou comendo, consciente de que estava sendo observada com uma intensidade que deveria tê-la perturbado, mas que em vez disso a aquecia por dentro. Conte-me sobre a maldição, disse finalmente. A temperatura do hall caiu vários graus. As chamas das velas, quando tinham se acendido novamente, tremularam violentamente. É uma história longa e sombria, minha querida. Tem certeza de que deseja ouvi-la? Helena assentiu, envolvendo-se mais firmemente no chale. Era o ano de 1847. A voz de Adrian assumiu um tom narrativo, como se contasse uma história que havia ensaiado milhares de vezes em sua solidão. Eu era jovem então e tolo. Apaixonei-me por uma mulher chamada Isabela, uma beleza radiante de cabelos dourados e olhos verdes como esmeraldas. Mas ela estava prometida a outro, um nobre cruel que via nela apenas uma posse. O ar ao redor da mesa começou a ondular, como se as próprias memórias de Adrian ganhassem forma física. Isabela e eu planejamos fugir na noite de seu casamento forçado, mas seu prometido descobriu nossos planos. Ele chegou aqui com homens armados, determinado a me matar e levá-la de volta. Helena viu sombras se moverem nas paredes, figuras indistintas reencenando o drama antigo. Lutei por ela, mas não era páreo para tantos homens. Eles me mataram aqui mesmo neste hall, meu sangue manchando estas pedras que você pisa agora. Isabela não suportou ver minha morte. Tomou uma adaga de um dos homens e a enterrou em seu próprio coração, preferindo a morte a uma vida sem amor. As sombras nas paredes se agitaram mais violentamente, e Helena ouviu ecos distantes, gritos, o som de metal contra metal, um grito feminino cortando a noite. Mas nossa história não terminou ali. O amor de Isabela era tão puro, tão absoluto, que quando ela morreu, sua alma se recusou a partir sem mim. Ela fez um pacto com forças além da compreensão mortal. Um pacto de sangue que me trouxe de volta, mas me prendeu a este lugar até que encontrasse um amor tão verdadeiro quanto o dela. E Isabela? O que aconteceu com ela? A pergunta foi seguida por um silêncio tão profundo que Helena ouviu seu próprio coração batendo. Ela se desfez no ritual. Sua essência foi consumida para me dar forma.
Ela se tornou parte desta maldição, parte deste castelo, parte de mim. Às vezes, ainda ouço sua voz nos ventos que passam pelas torres. Helena sentiu lágrimas escorrendo por suas faces, sem perceber quando haviam começado. A tragédia de Adrian e Isabella pesava em seu peito como chumbo derretido. E desde então, você está aqui, sozinho. 178 anos de solidão, confirmou Adrian. Até ontem à noite, quando você chegou. E eu soube. Eu soube imediatamente que você era... Era o quê? A reencarnação dela. O amor de Isabella, retornando para mim em nova forma. As palavras caíram como pedras em água parada. Helena se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Não, eu não sou a reencarnação de ninguém. Sou Helena, viúva de Thomas Morrison, uma mulher comum que se perdeu na floresta. Olhe para mim. A voz de Adrian assumiu uma urgência desesperada. Verdadeiramente olhe para mim. Eu não posso vê-lo. Feche os olhos. Abra seu coração. Olhe com a alma. Contra seu melhor julgamento, Helena fechou os olhos. E ali na escuridão atrás de suas pálpebras, uma imagem se formou gradualmente, alto e elegante, com ombros largos e um porte aristocrático. Cabelos negros ondulados caindo até os ombros, emoldurando um rosto de beleza quase angelical, se não fossem os olhos. Olhos que guardavam profundezas de sofrimento que nenhum mortal deveria carregar. Pele pálida como mármore, mas com uma luminosidade interna que sugeria vida além da morte. Ele usava roupas da era vitoriana. Uma camisa branca impecável, colete escuro, casaca comprida. Mas havia algo espectral em sua aparência, como se ele fosse feito de luar e sombras mais do que de carne e osso. Meu Deus, Helena sussurrou, abrindo os olhos. A visão desapareceu, mas a impressão permaneceu gravada em sua mente. Você me vê? A voz de Adrian tremeu de emoção. Ninguém mais conseguiu desde Isabella. Isso não significa que eu sou ela. Então por que seu coração reconhece o meu? Por que você não fugiu aterrorizada quando percebeu que estava em uma casa assombrada? Por que pronunciou meu nome antes mesmo que eu me apresentasse? Helena não tinha respostas. Tudo o que sabia era que, apesar do impossível da situação, sentia-se mais em casa naquele castelo em ruínas do que jamais se sentira em qualquer outro lugar. Mostre-me onde Isabella e você morreram. O pedido foi seguido por um longo silêncio. Helena, você tem certeza? Alguns lugares guardam ecos de violência que podem ser perturbadores. Preciso ver. Preciso entender. Um suspiro etéreo ecoou pelo hall. Muito bem, siga-me. Helena sentiu uma presença se movendo à sua frente, dirigindo-se para uma porta que não havia notado antes. Pesada, de madeira escura, parcialmente escondida por uma tapeçaria desbotada. A porta se abriu sozinha, revelando uma escadaria em caracol que descia para as profundezas do castelo. O ar se tornava mais frio a cada degrau. Tochas acenderam-se magicamente nas paredes à medida que desciam, criando sombras dançantes que pareciam figuras humanas em movimento constante. O cheiro de umidade e algo mais antigo, sangue seco talvez, crescia mais forte. Aqui, a voz de Adrian ecoou quando chegaram a uma câmara circular no subsolo. Foi aqui que tudo terminou. E começou. A sala era austera, com paredes de pedra nua e um altar de mármore negro no centro. Mas não eram os elementos arquitetônicos que chamaram a atenção de Helena. Eram as marcas nas paredes. Manchas escuras que claramente eram sangue antigo. Respingos que contavam a história violenta do que acontecera ali. E sobre o altar, como se tivesse sido depositada ali naquela manhã, estava uma rosa negra perfeita. Isabella morreu aqui, Adrian disse suavemente. E foi aqui que ela fez o pacto que me trouxe de volta. Helena aproximou-se do altar, os passos ecoando na câmara silenciosa. Quando tocou a rosa, uma visão explodiu em sua mente. Uma mulher de cabelos dourados, ajoelhada no altar, uma adaga reluzindo em suas mãos. Lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto recitava palavras em uma língua que o próprio inferno reconheceria.
por amor, a visão sussurrou. Por amor eterno. Helena cambaleou para trás ofegante. A rosa havia se desintegrado em suas mãos, deixando apenas pétalas negras que caíram como lágrimas. Você viu? A voz de Adrian estava carregada de emoção. Você viu, Isabela? Eu não sei o que vi. Você viu sua vida anterior, meu amor. Sua alma reconhece este lugar porque já esteve aqui antes. Helena negou com a cabeça violentamente, mas uma parte dela, uma parte que crescia a cada momento, começava a questionar suas certezas. Como explicar a familiaridade que sentia? Como explicar que conhecia o layout do castelo sem nunca tê-lo explorado? Como explicar que a voz de Adrian a consolava em vez de apavorá-la? Mesmo que isso fosse verdade, disse finalmente, eu não sou Isabela. Sou Helena. Tenho minhas próprias memórias, minha própria vida. Claro que sim. A reencarnação não apaga quem você é. Ela apenas adiciona camadas à sua alma. Você é Helena, mas também carrega a essência de Isabela. Eles subiram em silêncio para o hall principal. O café havia esfriado, mas Helena bebeu mesmo assim, precisando de algo tangível para se ancorar na realidade. Se eu realmente fosse a reencarnação dela, disse cuidadosamente, o que isso significaria? Significaria que poderíamos estar juntos novamente. Que o amor que Isabela e eu compartilhamos poderia florescer entre nós. E a maldição, diz que serei libertado quando encontrar um amor tão verdadeiro quanto o de Isabela. Se você é ela reencarnada, se conseguir me amar como ela me amou, eu seria libertado. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Do lado de fora, nuvens cobriam o sol, mergulhando o hall em uma penumbra prematura. Adrian disse finalmente, eu preciso de tempo para pensar, para entender. Claro, a resposta veio imediatamente. Tome todo o tempo que precisar. Tenho esperado quase 2 séculos. Posso esperar mais um pouco. Onde você estará? Próximo a você sempre. Observando, protegendo. Esta é minha casa, Helena. E agora também é a sua. Explore, descanse e cure-se das feridas que a trouxeram até aqui. Quando estiver pronta para falar novamente, eu estarei aqui. A presença se desvaneceu gradualmente, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Ela terminou o café frio e subiu para seu quarto, onde se deitou na cama e fitou o teto ornamentado. Thomas, seu falecido marido, havia sido um homem bom, gentil, respeitoso, provedor. Mas nunca havia incendiado sua alma da maneira que a simples voz de Adrian conseguia fazer. Nunca havia feito seu coração acelerar com apenas uma palavra sussurrada no vento. Estava enlouquecendo? Ou estava redescobrindo uma parte de si mesma que havia dormido durante toda a sua vida mortal? Enquanto ponderava essas questões, o crepúsculo começou a cair sobre o castelo. E com a escuridão, Helena sentia que algo dentro dela estava despertando. Algo antigo, poderoso e completamente fora de seu controle. Na biblioteca do andar inferior, páginas de livros antigos se viravam sozinhas, como se mãos invisíveis procurassem por algo específico. No jardim, as rosas negras desabrocharam ainda mais, criando um tapete de pétalas escuras que formavam padrões impossíveis, corações entrelaçados, infinitos, símbolos de amor eterno. E nas profundezas do castelo, na câmara onde tudo havia começado, uma nova rosa negra apareceu sobre o altar. Mas desta vez, suas pétalas brilhavam com uma luz interna suave, como se alimentadas por esperança renovada. A noite se aproximava, e com ela, a hora em que Adrian poderia se manifestar mais completamente. Helena sentia isso em seus ossos, uma antecipação que era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim mergulhado em sombras. Lá embaixo, entre as rosas negras, uma figura começou a se materializar. Alta, elegante, inequivocamente real. Adrian estava se mostrando a ela pela primeira vez, e Helena sabia que depois daquela noite, nada mais seria como antes.
Seu coração batia como asas de borboleta presas em uma gaiola, e ela não sabia se era de medo ou de expectativa. Talvez ambos. A segunda parte de sua jornada estava chegando ao fim, mas a verdadeira prova de seu amor e de sua sanidade estava apenas começando. A escuridão caiu sobre o castelo como um véu de veludo negro, e com ela veio uma transformação que Helena sentiu em cada fibra de seu ser. O ar se tornou mais denso, carregado de uma energia elétrica que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. As sombras ganharam vida própria, dançando nas paredes com movimentos que sugeriam formas humanas. Helena desceu lentamente a escadaria principal, uma vela tremulando em suas mãos. Havia trocado suas roupas de viagem pelo vestido negro que encontrara no quarto. Agora, misteriosamente, ele parecia novo, a seda brilhando à luz da chama como água escura. O vestido se ajustava perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido costurado especificamente para ela. No hall principal, as velas se acenderam sozinhas em uma cascata de luz dourada que se espalhou do centro para as extremidades. O ar vibrou com música distante. Não a melodia melancólica do piano, mas algo mais profundo, mais ancestral, como se o próprio castelo cantasse. Adrian? Sua voz ecoou suavemente. Estou aqui. A resposta veio de toda parte e de lugar algum, mas desta vez Helena percebeu algo diferente na voz. Uma solidez, uma presença física que não existia durante o dia. As sombras no final do hall começaram a se condensar, como fumaça se tornando líquida, líquido se tornando carne. Helena observou, hipnotizada, enquanto uma silhueta humana emergia lentamente da escuridão. Primeiro apareceram os olhos, intensos de um azul tão profundo que pareciam negros na penumbra, brilhando com uma luz interna que não era inteiramente humana. Depois, o rosto se materializou exatamente como ela havia visto em sua visão. Belo de uma forma quase dolorosa, com traços aristocráticos e uma palidez que falava de séculos sem sol. O corpo seguiu, alto e esbelto, vestido com roupas vitorianas impecáveis que pareciam feitas de sombras solidificadas. Quando ele deu um passo em direção a ela, Helena ouviu o som de suas botas sobre o mármore. Real, tangível, impossível. Você é... Sua voz falhou. Real. Neste momento, sim. Quando a noite abraça o castelo, posso tomar forma física por algumas horas. É parte da maldição, um presente cruel que me permite lembrar do que perdi. Adrian parou a alguns metros dela, como se temesse que se aproximar demais pudesse quebrar o feitiço que o tornava visível. Suas mãos, elegantes, com dedos longos, estavam fechadas ao lado do corpo, e Helena podia ver a tensão em seus ombros. Você está com medo de mim, ele disse, e não era uma pergunta. Deveria estar, Helena respondeu honestamente. Você está morto há quase 2 séculos, e ainda assim você está aqui, vestindo o vestido de Isabela, descendo para me encontrar em vez de fugir para seu quarto e trancar a porta. Helena olhou para baixo, para o vestido negro. Por que ele se ajusta perfeitamente? Por que parece novo? Porque não é apenas o vestido de Isabela. É o vestido que ela usaria se estivesse aqui, agora, neste momento. A magia deste lugar. Ela responde aos nossos desejos mais profundos, às nossas necessidades mais desesperadas. Adrian começou a caminhar lentamente ao redor dela, mantendo distância respeitosa. Helena girou para acompanhar seus movimentos, fascinada pela graça felina com que se movia. Diga-me sobre ela, sobre Isabela. Como ela realmente era, não apenas a tragédia. Um sorriso triste tocou os lábios de Adrian. Ela era luz pura, ria com o corpo inteiro, chorava sem vergonha, amava sem medida. Tinha um jeito de inclinar a cabeça quando pensava, exatamente como você faz. Seus olhos mudavam de cor com seu humor, verdes quando estava feliz, cinzentos quando melancólica. Helena tocou inconscientemente o próprio rosto. Seus olhos também mudavam de cor.
Ela gostava de dançar descalça no jardim quando pensava que ninguém estava olhando. Conhecia o nome de cada rosa, de cada passarinho que visitava as janelas. Lia poesia francesa em voz alta para as flores, convencida de que elas compreendiam cada palavra. Ela parece livre. Era. Até que tentaram aprisioná-la em um casamento por conveniência. Isabela era como um pássaro selvagem, bela demais para gaiolas. Helena sentiu uma pontada estranha no peito. E você, como era antes de tudo isso? Adrian parou de caminhar e a encarou diretamente. Jovem, estúpido, acreditava que o amor poderia conquistar qualquer obstáculo. Agora sei que às vezes o amor constrói seus próprios obstáculos. A maldição, a maldição. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da tragédia antiga pairando entre eles como névoa. Adrian, Helena disse suavemente, me mostre o jardim como ele era quando vocês estavam vivos. Os olhos dele se iluminaram com uma emoção que ela não conseguiu identificar. Esperança, terror, talvez ambos. Tem certeza? Ver o passado pode ser avassalador. Tenho certeza. Adrian estendeu a mão, hesitante. Helena olhou para ela, pálida, com veias azuladas visíveis sob a pele translúcida, mas indiscutivelmente real. Lentamente colocou sua própria mão na dele. O toque foi elétrico. Helena sentiu uma corrente percorrer seu braço, seguir pela coluna e se espalhar por todo o seu corpo. A mão de Adrian era fria, mas não desagradavelmente, como mármore aquecido pelo luar. Feche os olhos, ele sussurrou. Helena obedeceu e imediatamente sentiu o mundo ao redor dela se transformar. O ar se tornou mais quente, carregado do perfume de rosas vivas e o zumbido distante de abelhas. Quando abriu os olhos, ofegou. O jardim havia explodido em vida. Onde antes havia apenas rosas negras mortas, agora se estendia um paraíso de cores. Rosas vermelhas, brancas, rosa e amarelas se entrelaçavam em canteiros perfeitamente cuidados. Fontes borbulhavam cristalinas, suas águas refletindo a luz de lanternas que pareciam flutuar no ar. Caminhos de mármore branco serpenteavam entre as flores, levando a gazebos românticos cobertos de eras floridas. Meu Deus, Helena sussurrou. Como era? Adrian disse suavemente. Como poderia ser novamente? Eles caminharam pelo jardim transformado, dedos entrelaçados. Helena sentia-se como se estivesse em um sonho. Tudo era belo demais para ser real, perfeito demais para existir no mundo que conhecia. Isabela amava especialmente aquela roseira. Adrian apontou para um canto onde rosas brancas do tamanho de pratos cresciam em profusão. Ela dizia que as flores brancas guardavam os segredos mais puros. E você? Qual era a sua favorita? Adrian parou diante de um canteiro de rosas vermelhas profundas, quase negras na penumbra. Estas, Isabela dizia que elas combinavam com meu coração, intensas, apaixonadas e ligeiramente perigosas. Helena riu, e o som ecoou pelo jardim como sino de prata. Adrian se virou para ela e por um momento sua expressão foi de puro espanto. Seu riso, ele disse admirado. É exatamente como o dela, mas é seu, único, perfeito. Eles continuaram caminhando até chegarem ao centro do jardim, onde uma fonte circular borbulhava ao redor de uma estátua de mármore. Duas figuras entrelaçadas em um eterno abraço, rostos voltados um para o outro como se fossem se beijar. Nós, Adrian disse simplesmente. Helena estudou a estátua, reconhecendo os traços de Adrian na figura masculina. A mulher era diferente dela, cabelos mais longos, características mais delicadas, mas havia algo familiar na curva da bochecha, na linha do pescoço. Isabela, como ela era? Como você é. Como ambas são, de formas diferentes. Helena se afastou dele subitamente, o feitiço se quebrando. O jardim começou a desbotar nas bordas, as cores se drenando como aquarela na chuva. Não, ela disse balançando a cabeça. Não posso ser ela, Adrian. Não posso carregar o fardo dos sentimentos de outra mulher. Não está carregando.
Adrian se aproximou cuidadosamente, como se ela fosse um animal assustado. E está descobrindo sentimentos que sempre foram seus. Como pode ter certeza? Porque a amo de forma diferente. Isabela era fogo, intensa, brilhante, que queima alto e rápido. Você é como brasas, mais profunda, mais duradoura, um calor que sustenta em vez de consumir. As palavras deram o ar a Helena. Ninguém jamais a havia descrito daquela forma. Thomas sempre a via como conveniente, apropriada, segura. O jardim ao redor deles continuou a desbotar até que restaram apenas as rosas negras familiares e os caminhos rachados. Mas a transformação havia deixado suas marcas. Aqui e ali, brotos verdes surgiam entre as pedras, promessas de vida renovada. Adrian, Helena disse suavemente, o que acontece se eu não conseguir amá-lo como Isabela amava? O que acontece se eu não for suficiente para quebrar a maldição? O rosto dele se contorceu com uma dor tão profunda que Helena sentiu o eco em seu próprio peito. Então continuarei como estou, preso entre os mundos, nem vivo nem verdadeiramente morto. E você e eu. Você envelhecerá e morrerá como todos os mortais. E eu ficarei aqui sozinho mais uma vez, com apenas a lembrança de algumas semanas de felicidade para me sustentar por mais alguns séculos. A perspectiva era tão melancólica que Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. A outra opção, Adrian continuou, sua voz baixa e hesitante. Qual? Você poderia juntar-se a mim, voluntariamente. Não da forma que Isabela fez, não através de morte violenta e pactos desesperados, mas através de escolha consciente. Você poderia se tornar como eu, um fantasma? Immortal. Presa a este lugar, sim, mas juntos, para sempre. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é possível? Acredito que sim. A magia que me prende aqui é alimentada por amor e tragédia. Mas o amor verdadeiro, livremente dado, isso poderia transformar a maldição em algo diferente. Em uma bênção, talvez. Eles haviam retornado aos degraus do castelo. Adrian soltou sua mão e, imediatamente, Helena sentiu falta do toque frio. Não precisa dizer nada. Sei que é muito cedo, muito estranho. Apenas deixe-me amá-la. Deixe-me mostrar o que este lugar poderia ser se você ficasse. Do lado de fora, um relógio distante bateu meia-noite. Adrian se enrijeceu nos braços dela. O quê? Helena perguntou alarmada. Minha forma. Ela só dura até o amanhecer. E quanto mais tempo passo materializado, mais energia dreno da maldição. Se gastar demais de uma vez, o que acontece? Posso não conseguir me manifestar novamente por semanas ou meses. Helena sentiu o pânico subir em sua garganta. A ideia de perder Adrian agora, quando finalmente havia encontrado algo real com ele, era insuportável. Então vá, disse ela, forçando força em sua voz. Preserve sua energia. Helena, vá, Adrian. Estarei aqui quando você voltar. Ele a beijou mais uma vez, profundamente, como se quisesse imprimir a sensação em sua alma. Depois, lentamente começou a desbotar. Primeiro as bordas de sua forma se tornaram indistintas. Depois sua substância começou a se dissipar como fumaça. Até amanhã à noite, sua voz ecoou enquanto sua forma desaparecia. Até amanhã, Helena sussurrou para o ar vazio. Sozinha na biblioteca silenciosa, cercada por poemas de amor escritos por um fantasma, Helena finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha negando desde que chegara ao castelo. Ela estava apaixonada. Perdida, completa, irrevogavelmente apaixonada por um homem morto há 2 séculos. E pela primeira vez em sua vida, isso não a assustava. Sentia-se completa lá fora. As rosas negras brilhavam sob a luz da lua. E deep within the castle walls, something ancient and powerful began to stir. Responding to the first genuine love the cursed place had felt in nearly 2 centuries. O terceiro capítulo de sua jornada estava chegando ao fim, mas Helena sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Amor era apenas o começo.
Agora precisava decidir se estava disposta a lutar por ele, mesmo que isso significasse desafiar a própria morte. 3 dias se passaram desde o primeiro beijo e Helena sentia o peso da decisão crescendo em seu peito como uma tempestade se formando. Durante o dia, caminhava pelos corredores silenciosos, explorando cada canto do castelo, cada sala esquecida, cada segredo enterrado nas pedras antigas. À noite, Adrian se materializava e eles dançavam uma dança delicada de amor e hesitação. Ele nunca pressionava, nunca exigia uma resposta. Mas Helena via a tensão crescente em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam quando a tocava, como se a cada noite temesse que fosse a última vez. Na quarta manhã, Helena acordou com o som de vidros se estilhaçando. Correu para a janela e viu que todas as janelas da torre leste haviam explodido simultaneamente, cacos de vidro chovendo sobre o jardim como lágrimas cristalizadas. As rosas negras, que haviam começado a mostrar sinais de vida nos últimos dias, agora estavam murchando rapidamente, suas pétalas caindo como sangue coagulado. Adrian chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. Durante todo o dia, o castelo pareceu estar se desfazendo lentamente. Rachaduras apareceram nas paredes de mármore. Candelabros antigos despencaram dos suportes. O retrato de uma mulher loira no hall principal, que Helena agora sabia ser Isabela, começou a desbotar, as cores se drenando como aquarela na chuva. Quando o crepúsculo finalmente chegou, Helena estava esperando no jardim, vestindo novamente o vestido negro. Mas desta vez, ele parecia pesado como chumbo, e a seda estava perdendo seu brilho. Adrian se materializou mais lentamente que de costume, sua forma vacilando como uma vela no vento. Quando finalmente ganhou solidez, Helena pôde ver que algo estava terrivelmente errado. Sua pele estava mais translúcida, seus olhos menos brilhantes. Havia linhas de tensão ao redor de sua boca que não estavam lá antes. "O que está acontecendo?" Ela perguntou, correndo para ele. "A maldição está se intensificando", Adrian disse, sua voz soando distante. "Quanto mais tempo passo materializado sem resolução, mais energia ela drena. O castelo está morrendo comigo." "Morrendo?" "A magia que sustenta este lugar vem do amor que Isabela e eu compartilhamos e do pacto que ela fez. Mas esse poder não é infinito. Se eu não for libertado em breve, ou se você partir, a maldição se voltará contra si mesma. O castelo desabará, levando-me com ele. Desta vez, para sempre." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Quando? Dias, talvez menos. Posso sentir a estrutura da realidade se desfazendo ao meu redor." Eles caminharam em silêncio até a fonte central, onde a estátua deles mesmos permanecia intacta. A única coisa no castelo que parecia imune à deterioração. "Helena", Adrian disse suavemente, "preciso que saiba que não culpo você. Estes últimos dias foram os mais felizes de minha existência. Se tivesse que escolher entre 2 séculos de solidão sem você ou 2 semanas de amor seguidas pela extinção total, escolheria você. Sempre. Não diga isso. É verdade. Você me deu algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Mesmo que termine agora, valeu a pena." Helena se virou para ele, lágrimas correndo por seu rosto. "E se eu ficar? Se eu escolher me juntar a você?" Os olhos de Adrian se iluminaram por um momento antes de se escurecerem novamente. "Não posso pedir isso de você, Helena. Você tem uma vida... Que vida?" Ela interrompeu, sua voz quebrando. "Meus pais me rejeitaram quando me casei por amor em vez de conveniência. Não tenho filhos. Meu marido está morto. E as únicas pessoas que restaram em minha vida me veem como uma viúva inconveniente. Que vida estou deixando para trás? Mas a imortalidade está presa a este lugar para sempre. Você compreende o que isso significa? Compreendo o que significa uma eternidade ao seu lado. Compreendo o que significa fazer parte de algo mágico, impossível, real. Compreendo o que significa nunca mais me sentir sozinha.
Adrian pegou suas mãos e Helena notou que elas estavam mais frias que antes, quase translúcidas. Helena, meu amor, tem certeza? Porque uma vez feita não há volta. Você se tornará como eu, nem viva nem morta, existindo entre os mundos. Tenho certeza, ela disse, e pela primeira vez em sua vida, não havia dúvida em sua voz. Mas como? Isabela fez um pacto de sangue, mas você disse que não era esse tipo de morte. A outra forma, mais antiga, mais pura. O verdadeiro amor, livremente dado e reciprocado, pode quebrar algumas maldições ou transformá-las em bênçãos. Adrian a conduziu de volta ao castelo, descendo a escadaria em caracol até a câmara onde tudo havia começado. Mas agora a sala estava diferente. As manchas de sangue nas paredes haviam desaparecido e o altar de mármore negro brilhava como se tivesse sido polido. Aqui, Adrian disse, onde Isabela fez seu pacto desesperado, nós faremos o nosso. Não de desespero, mas de esperança. Não forçado pela tragédia, mas escolhido por amor. O que preciso fazer? Apenas uma coisa. Quando eu a beijar, verdadeiramente a beijar, você precisa escolher. Pode deixar o beijo ser apenas um beijo, mantendo sua mortalidade, sua humanidade. Ou pode entregar-se completamente a ele, deixar que ele a transforme. E se não funcionar? E se o amor não for suficiente? Adrian sorriu, e pela primeira vez em dias foi um sorriso sem sombras. Então morreremos juntos, e isso já é mais do que eu ousava sonhar. Helena se posicionou diante do altar, de frente para Adrian. Ao redor deles, a câmara começou a brilhar com uma luz suave e dourada, como se as próprias pedras estivessem respondendo à presença do amor verdadeiro. Helena, Adrian disse, aproximando-se dela, eu a amo, não como amei Isabela. Esse era o amor de um jovem, intenso, mas inexperiente. Amo você como um homem ama uma mulher, completamente, eternamente, com cada fragmento de minha alma. E eu amo você, Helena respondeu, surpreendida pela força em sua voz. Amo sua gentileza, sua paciência, a forma como você vê beleza mesmo na escuridão. Amo que você me oferece escolha, onde outros oferecem apenas obrigações. Amo que você espera por mim há séculos, sem nem mesmo saber que eu viria. Adrian curvou suas mãos ao redor do rosto dela, e Helena notou que elas estavam se tornando mais sólidas, mais quentes. Último aviso, ele sussurrou. Uma vez que comecemos, não poderemos parar. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Adrian inclinou-se lentamente e seus lábios se encontraram em um beijo que começou suave, mas rapidamente se aprofundou. Helena sentiu poder correndo entre eles. Não o poder sombrio da maldição original, mas algo luminoso e puro. O amor deles transformado em magia viva. O beijo se intensificou e Helena sentiu sua consciência se expandindo. Podia sentir cada pedra do castelo, cada rosa no jardim, cada eco de memória gravado nas paredes. Podia sentir a presença de Isabela, não como uma entidade separada, mas como parte da história do lugar, uma nota em uma sinfonia maior. E podia sentir a maldição se transformando. O que uma vez fora prisão, agora se tornava lar. O que fora punição agora se tornava presente. Quando se separaram, Helena sabia imediatamente que algo havia mudado fundamentalmente. Sentia-se mais leve, como se parte de seu peso mortal tivesse se dissipado. Olhou para suas mãos e viu que tinham a mesma qualidade etérea que as de Adrian, ainda sólidas, ainda reais, mas tocadas por algo além do físico. Funcionou, Adrian disse admirado. Nós somos livres? Somos transformados. A maldição se quebrou, mas em seu lugar, algo novo. Um encantamento baseado em amor em vez de tragédia. Eles subiram para o hall principal e Helena ficou boquiaberta com a transformação. O castelo estava se renovando diante de seus olhos. Rachaduras nas paredes se fechavam. Tapeçarias desbotadas recuperavam suas cores vibrantes. Janelas quebradas se refaziam como se o tempo estivesse correndo para trás. O castelo está se curando, ela sussurrou. Como nós,
Adrian respondeu. Correram para o jardim e encontraram um milagre. As rosas negras estavam desabrochando em cores impossíveis. Vermelhas como rubis, brancas como neve, amarelas como o sol. As fontes borbulhavam cristalinas e o ar estava repleto de perfume e o zumbido de abelhas invisíveis. É como você me mostrou na visão, Helena disse, girando entre as flores renascidas. Não, Adrian Corion puxando-a para seus braços. É melhor, porque desta vez é real e é nosso. Eles dançaram entre as rosas sob a luz da lua. E Helena descobriu que agora podia ouvir a música que o castelo cantava. Uma sinfonia de amor e renovação que ecoava pelas pedras antigas. O que acontece agora? Ela perguntou quando pararam para respirar. Agora vivemos, Adrian disse simplesmente. Exploramos cada século que nos aguarda. Leio minha poesia para você nas noites de inverno. Você me ensina tudo o que aprendeu em seu tempo mortal. Cuidamos do castelo, do jardim, um do outro. E visitantes. Outras pessoas se perderem aqui? Adrian sorriu. Ajudaremos. Este lugar não será mais uma prisão para almas perdidas. Será um refúgio para aqueles que precisam de cura, de amor, de uma segunda chance. Como eu precisava. Como você precisava. Caminharam de volta para o castelo, agora verdadeiramente renascido. No hall principal, Helena notou que o retrato de Isabela havia mudado. A mulher loira ainda estava lá, mas agora sorria serenamente, como se finalmente encontrasse paz. Ao lado dela, um novo retrato havia aparecido, Helena e Adrian, eternamente jovens, eternamente apaixonados. Isabela aprova, Adrian disse suavemente. Ela está feliz? Finalmente livre. Seu sacrifício encontrou seu propósito, e ela pode descansar em paz, sabendo que o amor que ela morreu para proteger floresceu em algo ainda mais belo. Subiram juntos para o quarto, que agora era verdadeiramente deles. As cortinas vermelhas brilhavam como sangue recém-derramado, mas não havia nada sinistro nelas agora. Apenas paixão, vida, promessa. Adrian, Helena disse enquanto ele a despia com reverência, não sinto medo. Deveria sentir medo de ter abandonado minha humanidade? Você não abandonou, ele murmurou contra sua pele. Você a transcendeu? Ainda é humana em todos os aspectos que importam. Ainda sente, ama, sonha. Apenas agora pode fazer isso para sempre. Fizeram amor pela primeira vez naquela noite, e foi como se duas almas que haviam vagado separadas por séculos finalmente encontrassem seu lar, uma na outra. Quando Helena adormeceu nos braços de Adrian, não havia mais distinção entre onde ela terminava e ele começava. Na manhã seguinte, ou o que teria sido manhã em sua vida anterior, Helena acordou ainda nos braços dele. Adrian não havia se dissipado com o nascer do sol. Sorriu quando seus olhos se encontraram. Bom dia, minha esposa eterna, ele disse. Esposa? Se você aceitar. Não temos padre ou papel legal, mas temos algo mais profundo. Temos a eternidade. Sim, Helena disse sem hesitação. Para todo sempre, sim. Passaram o dia explorando seu novo mundo. Helena descobriu que podia sentir cada parte do castelo como uma extensão de si mesma. Quando quis que as rosas do jardim crescessem mais abundantemente, elas obedeceram. Quando desejou que a biblioteca tivesse um novo livro sobre um tópico específico, ele apareceu nas estantes. O castelo responde aos nossos desejos agora, Adrian explicou. Somos seus guardiões e ele é nossa extensão. É responsabilidade. É liberdade. Podemos criar qualquer realidade que desejarmos dentro destes limites. Podemos viajar também, não fisicamente, mas em espírito. Ver o mundo, aprender sobre as mudanças que acontecem além destas paredes. Mas sempre voltaremos para casa. Sempre voltaremos um para o outro. Naquela noite, sentaram-se na biblioteca enquanto Adrian lia um novo poema que havia escrito. Desta vez, não sobre perda ou sofrimento, mas sobre renovação e esperança eterna. Helena escutava, maravilhada com como sua vida havia se transformado tão completamente. Tem algum arrependimento?
Adrian perguntou quando terminou. Helena considerou a pergunta seriamente. Pensou em sua vida mortal, as limitações, as expectativas, a solidão constante mesmo quando cercada por pessoas. Pensou no que estava perdendo, a possibilidade de envelhecer, de ter filhos mortais, de experimentar a vida comum. Depois olhou para Adrian, para o castelo ao redor deles pulsando com vida renovada, para a eternidade de possibilidades que se estendia à frente. Nenhum, disse finalmente. Nenhum único. Meses se passaram em sua nova existência. O castelo recebeu seu primeiro visitante, um jovem escritor perdido na floresta durante uma tempestade. Em vez de assombrá-lo, Helena e Adrian o acolheram, alimentaram sua criatividade e o enviaram de volta ao mundo com histórias que fariam sua carreira. Seremos lendas, Helena riu quando o jovem partiu, os olhos brilhando com inspiração. Fantasmas benévolos que ajudam artistas perdidos. Podemos viver com isso, Adrian concordou. Anos se passaram, depois décadas. O mundo além das florestas mudou dramaticamente. Helena podia sentir, através de sua conexão espiritual com a realidade. Guerras foram travadas e resolvidas, tecnologias nasceram e evoluíram, gerações viveram e morreram. Mas dentro do castelo, o tempo flui diferentemente. Helena e Adrian permaneceram eternamente no auge de seu amor, descobrindo novas facetas um do outro a cada século que passava. Helena aprendeu a pintar, criando retratos de sua vida anterior que ela pendurava ao lado dos antigos mestres que decoravam as paredes. Adrian compôs sinfonias inteiras que o castelo tocava nos momentos de particular felicidade. Ajudaram incontáveis almas perdidas ao longo dos anos. Alguns fisicamente perdidos na floresta, outros perdidos espiritualmente, buscando significado e propósito. O castelo se tornou conhecido em sussurros como um lugar de cura, onde milagres sutis ainda aconteciam para aqueles puros de coração. Você acha que Isabela teria aprovado no que nos tornamos? Helena perguntou certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim, onde agora cresciam flores de todas as estações simultaneamente. Acho que ela ficaria orgulhosa, Adrian respondeu. Seu sacrifício não foi em vão. Ele se tornou a fundação para algo belo e eterno. Às vezes, ainda ouço sua voz no vento. Eu também. Mas não é mais tristeza ou arrependimento, é aprovação, bênção. Na véspera do que teria sido o 100º aniversário de sua transformação, Helena e Adrian subiram ao topo da torre mais alta do castelo. Dali podiam ver a floresta se estendendo em todas as direções, e além dela, as luzes distantes do mundo mortal. 100 anos, Helena murmurou. Parece um dia, parece uma eternidade. É ambos, Adrian disse, envolvendo-a em seus braços. E temos incontáveis centenas mais à nossa frente. Promete-me algo, ela disse, virando-se em seus braços. Qualquer coisa. Promete que nunca deixaremos nosso amor se tornar rotina, que sempre nos lembraremos da magia do que temos. Prometo, ele disse solenemente, que cada dia com você será como o primeiro, que cada beijo será como aquele que nos transformou, que cada eu te amo será uma descoberta nova. Eles se beijaram ali, no topo da torre, sob um céu estrelado que testemunhou séculos de amores mortais que vieram e partiram. Mas o amor deles era diferente, não limitado pelo tempo, não diminuído pela familiaridade, não tocado pela mortalidade. Quando se separaram, as estrelas pareciam mais brilhantes, como se o universo mesmo aprovasse sua união. Para todo sempre, Helena sussurrou. Para todo sempre, Adrian ecoou. E nas profundezas do castelo, no lugar onde tudo começou com tragédia e desespero, uma nova rosa desabrochou sobre o altar antigo. Esta não era negra como as outras, nem vermelha como sangue. Era branca como luz pura, e no centro de suas pétalas, gravadas como se por mão divina, estavam duas palavras simples: amor eterno. O vento carregou o perfume da rosa através dos corredores, pelos jardins, além das muralhas do castelo. E em algum lugar,
No limiar entre os mundos dos vivos e dos mortos, uma mulher de cabelos dourados sorriu e finalmente descansou em paz. A história de Corações nas Sombras havia encontrado seu fim. Mas para Helena e Adrian, era apenas o começo de uma eternidade de amor que desafiou até mesmo a morte para florescer. Em noites de tempestade, quando viajantes se perdem na floresta densa, ainda podem encontrar o castelo se seus corações estiverem abertos ao impossível. E lá, entre rosas que florescem fora de estação e canções que ecoam de rumos vazios, podem vislumbrar duas figuras dançando, eternamente jovens, eternamente apaixonadas, provando que alguns amores são fortes demais para que a morte os separe. O castelo permanece agora não como prisão, mas como santuário. E nas noites mais escuras, quando a esperança parece perdida, ainda se pode ouvir uma promessa sussurrada pelo vento que passa entre suas torres. O verdadeiro amor nunca morre. Ele apenas transforma-se.